Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Abra em Mateus 9:35. Hoje nós estamos num culto de ceia. No capítulo 9, Mateus 9. Nos diz assim a palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Você pode sentar aí, adorando e glorificando o nome do Senhor. Humildemente, eu vou tentar trazer uma palavra para vocês. O pastor já iniciou falando sobre Jesus. E eu vou dar uma breve palavra, porque hoje nós temos um culto de ceia. Ele falou 5 minutos, eu vou falar 20, amém? Eu estou muito feliz em poder ministrar e falar sobre Jesus. E, embora eu tenha lido esse texto, e a gente vê muito em cultos de missões, né? A gente vê muito essa referência sendo trabalhada em culto de missões. Mas não é essa a atenção que eu gostaria de chamar da igreja hoje. Eu gostaria de falar um pouco sobre Jesus. Esse nome lindo, esse nome doce, esse ser que habitou aqui na terra, que fez coisas incríveis, que olhou para nós, que nos escolheu, que transformou a nossa vida, que nos permitiu estarmos aqui. É sobre ele que eu quero falar em poucas palavras. Certa vez eu estava em um culto, meu esposo estava pregando um culto de rua, e eu nunca me esqueci dessa mensagem, mas não é essa mensagem que eu vou trazer para vocês. O título da mensagem que ele pregou naquele dia era Jesus, o Incomparável. E ele trouxe uma comparação entre todos os personagens, todas as pessoas que fizeram história. Ele falou sobre todos os teóricos famosos, citou Platão, Sócrates, citou aí, quem mais, meu Deus? Muitos que fizeram história. E foi bem interessante a comparação que ele fez, trazendo para Jesus. E eu estava me lembrando dessa mensagem, que eu nem sei se ele ainda tem, mas é uma mensagem bem interessante. E, ultimamente, nós que professamos a fé em Cristo Jesus, nós precisamos entender quem é o Mestre. Nós precisamos nos esforçar cada vez mais para nos parecermos com Ele. Nós precisamos entender a sua missão. Hoje nós estamos em um culto de ceia, e o culto de ceia, ele é feito para nós relembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz. Mas nessa nossa lembrança, quando nós trazemos à memória essa lembrança daquilo que Jesus fez por nós, morrendo na cruz, nós também precisamos trazer à nossa lembrança a trajetória de Jesus. Aquilo que Jesus fez para marcar a história. Por que esse ser, por que este homem fez tanta diferença naquela época? Por que esse homem influenciou tantas vidas? Por que esse homem foi enviado por Deus para nos salvar? Que ser é esse extraordinário? Que deu a sua própria vida e nos trouxe lições incríveis. Tem um pensador aí, que eu não lembro o nome, não sei se é Gandhi, pensador não,
um líder espiritual, pensador também, que ele fala que ele admira o Cristo. Não sei se vocês já viram essa frase dele. Mas não admiram os seus seguidores, os cristãos. Por que será? O que está acontecendo conosco que nós vemos aí um Jesus que se doa, um Jesus que dá a própria vida por amor a uma humanidade, por entender que essa humanidade ela não tem capacidade, a despeito de todos os ensinamentos, ele oferece a graça dele, né? E diz que a graça dele nos basta, isso é muito incrível. E aí ele se doa por uma humanidade que naquela época era considerada uma humanidade perdida. Como nós também somos hoje, perdidos. E aí uma das coisas, uma das características de Jesus que me chamam muita atenção, além dele se doar, como diz a palavra de Deus, percorrendo todas as cidades, aldeias, todos os lugares, como o próprio pastor falou, andando e apregoando o reino, falando do que estava por vir, falando de uma riqueza futura, tentando transformar a mente daquele povo por uma coisa que não era palpável, mas por algo que nem os nossos olhos viram, nem o nosso coração conseguiu imaginar. Não chegou ao coração humano ainda. O que Deus tem preparado para nós, aquilo que é eterno, aquilo que é futuro, aquilo que nós imaginamos, né? Nos preparamos para isso, mas muitas das vezes nos perdemos no meio do caminho. E aí eu vejo um Jesus que ele se doou, ele nasceu, veio ao mundo de uma forma inesperada, porque aquela sociedade daquela época esperava um Cristo totalmente diferente, esperava um Cristo, né, que chegasse, sabe aquele chegando, né? Esse é o Cristo. E aí a sua chegada na humanidade já nos dá uma lição. Porque ele já chega de forma diferente. Ele já nasce num lugar diferente. E ele já se apresenta de forma diferente. Ele nasce de uma mulher simples. Ele nasce em uma família simples da época. Ele não nasce no meio dos ricos, dos sacerdotes. Ele nasce num lar simples. E aí Jesus já nos dá uma lição de humildade. De como nós precisamos estar revendo essas questões, de como nós precisamos valorizar o que é simples, de como nós precisamos atentar para aquilo que realmente importa. Ele poderia chegar num cavalo voador, né? Do jeito que ele quisesse, descer, pá, chegou o rei, agora quem manda aqui nas paradas sou eu. Mas não. Ele veio diferente, para nos ensinar. Tudo na Bíblia, o pastor sempre diz, tem um motivo por estar ali. Então, hoje eu quero chamar a atenção de vocês para esse legado que Jesus deixou a cada um de nós. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse Cristo que nós tanto pregamos, para esse Cristo que nós tanto defendemos, para esse Cristo que nós tanto levantamos a bandeira e dizemos, eu sou cristã, eu sou crente, eu sou evangélica. Será que você conhece o Cristo que você serve? Será que você tem relacionamento com esse Cristo? Será que você entende esse sacrifício? Será que você conseguiu entender o ministério dele aqui na terra? Aonde foi que ficou a lacuna? O que foi que ficou faltando? Ficou faltando da parte de Jesus? Ou está faltando até hoje da nossa parte? É uma coisa interessante. Jesus, se você abrir lá em Mateus 8, vamos lá abrir em Mateus 8. Mateus 8, 4, quando Jesus começa o seu ministério, que ele passa pelo batismo, e João Batista ele já vinha predizendo, falando de Jesus, e quando ele começa a pregar, a fazer milagres, aí ele vai e cura um leproso. E aí eu vejo uma coisa bem interessante que nós podemos aprender com Jesus e que foge um pouco dessa nossa sociedade atual. Jesus ele era extremamente discreto, embora as suas atitudes
que eram tão profundas, geravam uma transformação tão grande, que ele não conseguia, era impossível ele camuflar aquilo, apesar dele pedir. Nós vemos lá, quando ele cura esse leproso, acontece o seguinte: descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e adorou, dizendo, olha, já tinha uma multidão seguindo Jesus. Ele era uma influência da época. Igual hoje, né? Não tem uma multidão seguindo os seres humanos aí, pecadores. Naquela época, Jesus era um grande influência. E aí, o que acontece? Ele cura, né, aquele leproso, e ele fala o seguinte, no verso 4. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai. Aí ele fala os protocolos que ele deveria cumprir naquela época, para que ele pudesse se considerar passar de impuro para puro. Vai lá e te mostra para o sacerdote. Segue aí os protocolos que precisa ser seguido nessa época. Te mostra lá para o sacerdote, te apresenta a oferta que Moisés determinou, para ali servir de testemunho. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite é sobre essa descrição de Jesus. Ele fazia o milagre, e ele dizia assim, olha, não diz para ninguém. Se a gente for lá em Lucas, abra sua Bíblia em Marcos. Vamos aqui nos evangelhos. Depois a gente vai para Lucas. Lá em Marcos 1:40 diz assim. Marcos 1:40. A mesma situação, a mesma cura do leproso, e Jesus diz assim para ele, e advertindo severamente. Então, ele pediu assim com veemência, ele disse, olha, né, severamente, não diga, não? Assim, não faça isso, não vai sair falando por aí que eu te curei. Segue aí os protocolos que tu precisa seguir, te contém, porque já tem muita gente me seguindo. Eu preciso ser discreto para não chamar muita atenção, parafraseando a palavra de Deus. E lá em Lucas, ele dá uma ordem. Lucas 5:12, ele vira para aquele leproso, a palavra de Deus diz assim, e ordenou-lhe. Por que a gente vê essa postura de Jesus? Essa descrição de Jesus. Ele tinha tudo para querer se amostrar, não é verdade? Ele tinha tudo para querer chamar muita atenção. Mas ele fez uma escolha de ser discreto. Porque o que emanava dele ia chamar atenção de qualquer forma. Ele sabia que o que ele tinha, ele não precisava fazer muita coisa. Ia transformar, ia chamar atenção, porque era muito forte, era muito maior, era muito poderoso. Ele era o Filho de Deus. Nós precisamos ter essa consciência daquilo que nós carregamos dentro de nós, daquilo que está dentro, o que está fluindo de dentro para fora, o que está emanando de nós, quais são as influências que nós, como servos, como cristão que somos, temos causado nesse mundo. Que atenção nós estamos querendo? Qual é a atenção que você quer? Qual é a atenção que você precisa? Qual é a atenção que você tem despertado no Senhor? Qual é a atenção que o Senhor requer de ti? O que é que tu fazes que desperta a atenção dele? Ou o teu desejo é despertar a atenção humana? Ou o teu desejo é despertar corações para que vejam você e não que vejam Cristo? Hoje nós estamos trazendo à memória, nessa ceia, o sacrifício de Jesus naquela cruz. E quando eu vejo as lições que Cristo trouxe para nós, a sua identidade, que era a identidade do próprio Deus, forjada neste homem, nós vemos também nele um homem que andou com pessoas que eram pessoas desprezíveis daquela época. Não é verdade? Como assim? O mestre está entrando na casa de Zaqueu? Como assim? Sentando com os escribas, os publicanos? Como assim?
Então Jesus, ele nos dá uma lição de que nós, como servos, como cristãos que somos, nós precisamos estar sim no meio dessas pessoas, sendo luz e sal da terra. Nós precisamos sim estar com eles, porque se nós não estivermos com eles, como é que nós iremos influenciar? Como é que eles irão ver Cristo? Como é que nós iremos levar o consolo? Essa história não, eu sou muito santo, eu não vou me misturar. Olha para Jesus, o que ele fez? Ele esteve no meio influenciando. Ele esteve no meio fazendo a diferença. Ele esteve no meio pregando o amor. Ele esteve no meio levando a esperança para aquele povo. Como nós lemos no texto, lá em Mateus 35, que ele percorria, deixa eu só voltar aqui, as aldeias, percorria as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do rei, curando os enfermos e a moléstia entre o povo. E vendo a multidão, ele ainda tinha compaixão. Nós precisamos aprender com Jesus sobre humanidade. Nós precisamos aprender com Jesus sobre amor. Nós precisamos aprender com Jesus sobre confiança, sobre fé. Nós precisamos aprender com Jesus a não termos um olhar julgador, mas um olhar de amor, de misericórdia. Porque nós que estamos aqui somos fruto da misericórdia dele. Nós só estamos aqui pela misericórdia dele. E aí o que acontece conosco? Por que nós vemos essa citação? Eu admiro o Cristo, mas eu não admiro os cristãos. Porque quando nós, muitas das vezes, na nossa caminhada, nos colocamos como juízes. O cristão, ele gosta de fazer justiça própria, né? Ele tem muito essa linha da justiça própria. Do Deus que é o Deus que ele serve, mas esse Deus que ele serve é um Deus que traz misericórdia para ele, mas a misericórdia que ele recebe não pode alcançar o irmão que está do lado dele. Mas ele é merecedor desse perdão, ele é merecedor dessa misericórdia, ele é merecedor desse amor. Mas olha, tu está pecando, tu está fazendo errado, tu está fazendo isso, tu não merece a misericórdia. O Jesus que nós pregamos, o Jesus que nós conhecemos aqui, não é esse Jesus. O Jesus que nós conhecemos é um Jesus que foi enviado por Deus para salvar a humanidade, para libertar a humanidade do jugo do pecado, da escravidão do pecado. É um Jesus que traz paz, é um Jesus que ressignifica vidas, é um Jesus que muda a história. É desse Jesus que nós estamos falando nessa igreja, que nós estamos falando hoje à noite. É de um Jesus que acredita em você. É de um Jesus que te olha dentro, não é um Jesus que te olha superficialmente. É de um Jesus que, quando foi escolher os seus discípulos, ele não chegou e olhou Pedro, lá pescando, André, os que estavam pescando, ele não olhou e disse, não, eu não vou... não. Uma sociedade dessa, tem tanta gente culta aqui, eu vou escolher esses aí, pescadores. Não, eles devem ter uma vida muito à toa, não devem nem saber falar direito. Não, esse Jesus nós desconhecemos. Jesus, ele olha além do natural. Jesus, ele olha além do superficial. Jesus, ele te vê além do que as pessoas olham. Por isso que você precisa acreditar naquilo que o Senhor tem reservado para você. A despeito de todas as palavras contrárias. Aquilo que Jesus te capacitou, aquilo que Jesus te entregou, aquele chamado que o Senhor te convenceu, o Espírito Santo foi lá, te convenceu do seu estado pecaminoso e te trouxe para cá. Para servir. Esse Jesus, ele acredita no teu potencial. Esse Jesus, ele tem condições de te treinar. Porque quando os discípulos andaram com ele, passaram por um grande treinamento. E o treinamento era observando. O treinamento era vendo, porque ele dava com o exemplo dele. Ele orava, ele se isolava, ele tinha a multidão perto, ele ensinava sobre compaixão, ele providenciava o alimento, ele agregava.
Ele não separava. E olha, que no meio deles, né, dos discípulos, muitos tinham uma personalidade forte, como Pedro. Né? A gente tem mania de dizer assim, e aí Pedrão, aquele irmão que dá trabalho na igreja. Tinham cada um com sua característica, e o mais interessante que deles, o que menos se destacava, era Judas. Judas era o... Mas eu não vou falar de Judas aqui. A gente não tem que dar evidência a Judas. Né? A gente não tem que dar cartaz a Judas. Jesus, ele nos chama para nós irmos além. Jesus, ele nos chama para nós vermos além, com os olhos dele. A nós nos colocarmos no lugar dele, a entendermos que aquele sacrifício que ele fez por nós não foi em vão. Se você está aqui nessa noite, é porque você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. Não é porque você tem capacidade. Eu acho muito interessante pessoas que se autopromovem, né? Eu posso, eu mando, eu faço. Nós precisamos tirar esse eu da obra, esse egocentrismo de nós mesmos, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Aquele que se considera maior tem que ser o É tudo o contrário. É tudo o contrário no reino de Deus. É tudo diferente. E nós vemos no livro de Mateus, nos evangelhos, todas essas orientações. Para que nós possamos restabelecer esse relacionamento intrapessoal de uma forma certa. Fala sobre perdão, fala sobre as bem-aventuranças, nos ensina a orar. Por que será que Jesus, ele fala sobre atos que nós precisamos ter de forma secreta? Vocês já pararam para pensar nisso? Se não, vejamos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Quando nós vamos orar, qual é a orientação que a palavra de Deus nos dá? Qual? E por quarto secreto. E quando orares, entra no teu quarto em secreto, que o teu Deus, em secreto, te responderá. Por que será que Jesus fala isso para a gente? Porque existem situações que nós precisamos nos recolher a nossa insignificância. E é naquele lugarzinho secreto, naquele lugarzinho escondido, naquele lugarzinho que é só você e ele, que você consegue mostrar quem realmente você é. Na igreja, nós usamos as nossas máscaras sociais. Isso é fato. Na igreja, no trabalho, né? Na escola, em todos os ambientes. Todo mundo usa. Isso não é coisa do outro mundo, não. Usar máscaras sociais. Que é isso? Márcia, ela está falando besteira, quer dizer, você está triste. Aí você faz de conta que está feliz, porque você vai mostrar sua tristeza para todo mundo? Não. Você está preocupado, você faz de conta. Isso aí são máscaras sociais. Você está chateada, você chega e fala tranquilo, por quê? Precisa mostrar? Não. Você não vai com a cara de ninguém. Aí você vira, não precisa ir com a cara, não, vai com a sua mesmo, né? Porque a gente se encontra lá no céu. Então, isso aí não é nada demais. Agora, o que Jesus quer de nós, que somos seus servos, seus filhos, seus seguidores, né? Filhos de Deus, seguidores de Cristo, é que nós possamos quebrar essa barreira aí do social e ir além, porque Ele nos conhece na intimidade. Porque Ele conhece cada um de nós, Ele nos conhece pelo nome, Ele tem para nós respostas para as nossas petições, porque a palavra de Deus diz, Ele nos ensina, Ele nos lembra disso. Por que você anda ansioso? São tantas recomendações, tantas lições, tantos exemplos que Jesus deixou, que se nós pegássemos a Bíblia e andássemos, Jesus, olha, a partir de hoje, a partir de segunda-feira, né? A partir de daqui a pouco, você vai, Senhor, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Está chorando, aí você vai lembrar disso.
Né? Senhor, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. Você vai recitar a palavra que foi deixada para nós como manual. Nós temos um manual, mas nós somos teimosos. Nós não procuramos nos alimentar, nós não temos disciplina espiritual. Nós temos uma disciplina carnal. Nós podemos ser carnais, às vezes, sim, mas não devemos. Porque a palavra também nos instrui sobre isso. Que existe uma luta entre a carne e o espírito. É o lobo que está lutando aí dentro de ti. Aquele que tu alimenta é o que prevalece. Então, se você alimenta a sua carne, ela prevalece. Se você alimenta o seu espírito, ele prevalece. E é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Nos ensinamentos que estão aqui no nosso manual. E quando Jesus ele nos fala sobre dar esmola, né, sobre o ser discreto, esse exemplo de discrição de Jesus, ele fala sobre o ofertar também. Né? Vai ofertar, esconde aí, não deixa ninguém ver. Eu cresci aprendendo isso com mamãe, era uma coisa até pânico, a gente ia, passava coisa... Era bem engraçado, não deixa ninguém ver. Então, no reino... Não é quem se mostra mais que alcança. É o contrário. No reino, não é quem está em evidência. Não é porque eu estou aqui, o pastor está aqui, que nós temos, somos referencial de intimidade com Deus. É o contrário. Nós temos um chamado, nós temos um ministério, Deus nos entregou uma responsabilidade, nós estamos aqui. Mas cabe a vocês entenderem qual é a função de vocês na igreja. Nós entendemos, o ministério de louvor entende, os diáconos entendem, os pastores entendem, vocês entendem? Uns o Senhor chamou para apóstolos, outro para discípulos, outro para mestres. E você foi chamado para quê? Qual foi a lição que o mestre deixou para você em relação ao seu chamado? Quais são as lições que você consegue aprender seguindo os passos de Jesus? Tem aquela musiquinha que um pastor gosta de cantar. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Esses passos que você está seguindo te faz parecer mais com Cristo? Te faz ser luz? Te faz ser sal? Ou você acha que Jesus, ele tem nada para ti, Jesus, o sacrifício foi em vão, que você não tem condições de receber a graça, que você não tem condições de receber o amor, porque você é miserável, é pecador, porque você. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus, a graça de Jesus, ela é incrível e inexplicável. Nós não conseguimos entender. Porque quando ela nos alcança, ela nos transforma de maneira tal que nós nunca mais somos os mesmos. Então, se você está precisando dessa graça, se você está precisando desse amor, se você está precisando dessa luz, se você está precisando desse exemplo, se você está querendo fazer uma mudança na sua vida, pegue aqui a palavra de Deus, leia onde está escrito sobre amor, sobre perdão, sobre as práticas que nós precisamos ter nesse nosso relacionamento como irmãos. Está tudo aqui na palavra de Deus. Não aceite a superficialidade na vida cristã. Queira ir além. Nós, eu e meu esposo, não somos donos da obra. Nós estamos aqui para orientar. A nossa função é só essa, orientar, orar, orar. E o resto o Senhor cuida. E o resto o Senhor agrega. E o resto o Senhor acrescenta. Porque a obra é dele. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Sem Ele nada somos, sem Ele não existe ADVC, sem Ele não existe ministério, sem Ele não existe chamado. Tudo é por causa dEle. E você está aqui para a glória do nome dEle. É uma pequena palavra que eu trouxe para vocês. Depois eu vou pregar. Hoje eu não preguei, tá? E que Deus possa abençoar o coração de cada um de vocês. Guarde essa palavra. Queira ser luz.
queira seguir os passos de Jesus, queira influenciar essa geração como Jesus influenciou. Jesus, ele queria esculpir nas pessoas, nos discípulos, a arte de pensar. Ele queria que eles tivessem um encontro com eles mesmos. Sabe? Quando você tem um encontro com você e você consegue entender por que que você é feito à imagem e semelhança de Deus, por que que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, por que que você está nesse plano terreno. Pare e pense. E ressignifique essa vida cristã que você levanta a bandeira e diz que tem. Aprenda com Cristo. Ele não deixa nada a desejar de nenhum dos pensadores que estão aí no mundo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.